Vamos ver se dá para falar esses três assuntos. Pelo menos liberdade natural e escravidão. É certeza. Se der, a gente vai falar liberdade de pensamento. Se for muito rápido, tem ainda a liberdade de consciência. Acende aquela luzinha aí, por favor. Isso. Há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar uma liberdade absoluta? A liberdade é você fazer o que você quiser. Então, será que existe um lugar que você pode fazer o que você quiser? Ou você sempre está tolhido de alguma maneira? Na verdade, nós que vivemos em sociedade, nós estamos sempre tolhidos na nossa liberdade, né? Você não pode falar o que você quer. Aliás, se você falasse tudo o que você queria, você perderia todos os parentes, perderia todos os amigos, né? Porque a gente melindraria muito as outras pessoas no grau que nós estamos. Se nós fôssemos mais equilibrados, né, aí daria para ter uma liberdade total. Mas no momento, não dá para ter liberdade. Então não, porque vós todos necessitais um dos outros, os pequenos como os grandes. Então, como você depende dos outros, você não pode fazer o que você quiser, você tem que escutar as outras pessoas. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Não apareceu a resposta, mas fugiu aqui? Eu acho que está para trás aqui, vamos fazer aparecer. É a do eremita no deserto. Isso. A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Direitos e deveres, né? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Não, você não perde a sua individualidade por viver em sociedade e ter que pensar no que você vai dizer, né, ser influenciado pelas outras pessoas. Mas que é um fato que você vivendo em sociedade, você fica limitado no seu agir, isso é uma realidade. Então, absolutamente, quer dizer, você não perde a sua individualidade, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados? Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Então, no lar ele é de um jeito e no trabalho, às vezes, né? Na mídia, ele é totalmente diferente. Porque na mídia a gente acaba sendo politicamente correto. Aliás, diz que para você conhecer alguém, só você convivendo com a pessoa. Porque quando você está no lar, o tempo todo, aí caem as máscaras, né? Então, de vez em quando, você consegue esconder a sua realidade, mas sempre não. Então, é o que possui a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, a pessoa conhece as leis, fala, mas na hora de praticar não consegue. Sabem o que devem fazer, quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Até tem um livro do André Luiz, que aí mostra, né, um senhor chegando em casa, né, depois do trabalho, ele está totalmente esgotado, triste, não consegue conversar. E aí o filho dele pergunta, né, pai, o senhor é assim também lá no seu trabalho ou é só aqui em casa? Aí ele falou, não, no trabalho eu sou diferente, é que aqui em casa, né, então aí eu não tenho que manter as aparências, eu sou eu mesmo. Ele falou, então o senhor mesmo é uma pessoa triste? Ele falou, eu mesmo sou uma pessoa triste. No trabalho eu engano.
Quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não aplicar a si mesmo. Na verdade vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas não consegue praticar. O Valdir também trouxe, seja bem-vindo. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Aqui já entrou no assunto escravidão, né? Acho que acabei pulando aí o título, né? Mas aqui ele já, então, dentro de lei de liberdade, ele fala sobre escravidão. Então, há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Então, se você voltar no passado, principalmente há uns 2.000 anos atrás, né, existiam muitos escravos, porque existiam muitas guerras, e quem perdia as guerras era transformado em escravo. Mas depois, né, os povos mais ricos, né, acabaram escravizando os mais pobres, né, principalmente os africanos, né? Então Kardec faz essa pergunta em 1857 e nessa época já não tinha mais a escravidão na França, né? A escravatura na França ela foi abolida primeiro em 1794, mas aí Napoleão instituiu novamente a abolição, né? E aí depois, né, em 1848, teve uma briga danada lá, mas acabou acabando com a escravatura, né? Então, nessa época, 1857, já não havia mais escravos na França. E no Brasil, né, para quem não sabe, a escravidão acabou em 1888 pela princesa Isabel. Podia colocar aqui uma lista, né, dos países que quando acabaram com a escravidão, mas vamos falar do Brasil, vamos falar dos Estados Unidos, foi em 1863, né, por Abraham Lincoln. E o último país a abolir a escravatura de negros, porque teve outros tipos de escravaturas que perdurou ainda por muito tempo, né? Mas dos negros, o último a abolir foi a Arábia Saudita, em 1962. Embora, se você for ver aí, existe escravidão até hoje, né? É crime, né? Então é ilegal, no caso, a escravidão, mas existe muitas fazendas no interior, né? Não só aqui do Brasil, mas outros países também, que ainda existe trabalhos escravos, né? Que aí a pessoa não teria direito de nada, não receberia nada, né? Ou recebe e tem que gastar o dinheiro com a sua subsistência mesmo, né? E aí acaba sendo a escravidão mesmo, né? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Então, lógico, né? É um abuso realmente a escravidão. O Celso também entrou, seja bem-vindo. A Thelma. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural. Então, se as leis, né, garantem a escravidão, né, quando existia, e todo mundo tinha escravos, então não seria natural e, no caso, você não teria responsabilidade? Não, porque, na verdade, as leis divinas elas estão esculpidas na nossa consciência, no nosso íntimo. E como disse Jesus, não queirais aos outros o que você não quer para você. Então é simples você entender que uma coisa é errada, porque você não quer para você. Então você não quer ser escravizado? Não escravize ninguém. O mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas, né, que seria uma desculpa, né, não farão que uma ação má se torne boa.
mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para a compreender. Até voltando no passado, quando tinha os mosteiros, é interessante que nos mosteiros, as freiras ricas, que antigamente as mulheres muitas vezes eram mandadas para o mosteiro, não, né, para o convento, porque começava a dar trabalho em casa, e aí os pais, para punir a pessoa, mandavam ela para o convento. Aí ela ia lá no convento, mas tinha escrava lá. Então lá, bem distante, era uma época que não tinha empregado, você tinha escravos, né? Então a própria igreja, ela admitia a escravidão. Aliás, nesse sentido, né, a igreja dizia que os escravos, eles não tinham alma, então eles eram considerados animais, né? Então um absurdo, né, de interpretação das leis divinas. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural, que seria a lei de liberdade. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Então é um mal e você vai responder conforme o conhecimento que você tinha das leis divinas, né? Então quanto mais ignorante você é e existir uma influência da sociedade, esse mal se torna menor, mas você vai ter que responder porque é um mal. A Elisete também entrou, seja bem-vinda. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode praticá-lo de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural. Mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus, né, o nosso irmão, ele não tem mais desculpa. Então, se você for realmente estudar o cristianismo, você nunca teria um escravo, né? A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Antigamente isso acontecia, né? Hoje o que existe é a falta de cultura em certos povos. Mas no caso isso não justifica a escravidão, ao contrário, se você tiver pessoas sem a mesma cultura que você, sem o mesmo conhecimento, você tem que ajudá-los a ter a mesma cultura que você, não escravizá-los, né? Não aproveitar da força que você tem para escravizar essas pessoas, né? Sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. O homem tem considerado há muito tempo certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e mãos, e se julga no direito de vender os seus membros como bestas de carga. E é simples, né, a gente vê que essa teoria de que certas raças são inferiores, né, é um absurdo, comparando a inteligência, né? Tem um filme que mostra a corrida do homem para chegar à Lua, e na época não tinha computador para fazer os cálculos, né, de aproximação do foguete na Lua. Então eram feitos por matemáticos. E as melhores matemáticas que existiam lá na NASA na época eram negras. Só que elas tinham uma discriminação muito grande, né? Mas aí o chefe delas percebeu que, ao contrário, elas eram mais evoluídas do que todo mundo lá. Então só a cor da pele é que era diferente. Os espíritos eram bem mais inteligentes, né? Então aí você vê que não tem inferioridade, ao contrário. Muitas vezes são superiores. Mesmo fisicamente, né? A raça negra, por exemplo, ela é muito mais forte do que os brancos, né? Aliás, se você for ver por que a pessoa ficou branca, se você for ver a história, foi uma degeneração da pele, né? Porque a vida, ela começou ali onde tinha muito sol, né? Que é na parte central do planeta. E quando o homem foi para as partes mais frias, então aí ficou sem tomar sol, né? E aí a pele ficou branca, né? Então, no caso, a pele mais morena, ela é mais forte do que a pele branca.
Mesmo o olho, né? Diz que um olho castanho, um olho escuro é muito mais forte do que um olho claro, né? O olho claro é bonito, mas dá mais problema. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então diziam, né? Sangue azul. Mas aí você corta lá a veia de todo mundo, fica todo mundo com sangue da mesma cor. Digo que compreendem melhor seus interesses. Aqui acho que eu pulou a outra pergunta. Tem uma pergunta aqui. Essa aqui é a resposta, né? Eu pulei. Vamos ver qual que eu pulei aqui. 831, vamos ver, 832. Das pessoas que tratam bem os escravos, né? Olha, 832 que eu não fiz a pergunta. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixa faltar, e pensam que a liberdade o exporia a mais privações. Que dizem disso? Então Kardec diz que tinha pessoas que tinham escravos, mas tratava muito bem os escravos e não dava liberdade a eles, porque dizia que se desse a liberdade eles iam sofrer, né? Na verdade isso é uma mentira, né? A resposta é essa aqui, ó. Considera, não é essa. Digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito da mercadoria, né? No mercado. Então, se realmente você quer tratar bem as pessoas e dar a elas o direito da liberdade, você liberta elas. E aí, no caso, se elas fossem ser tratadas mal, livre em outro lugar, você fala, não, vocês podem ficar aqui, eu vou pagar para vocês e vocês são meus empregados, mas não são mais meus escravos. E se vocês quiserem ir embora, pode ir. Então, uma pessoa que realmente conhece as leis divinas, ela faria isso. Até na literatura espírita, nós temos casos assim, de pessoas muito ricas, numa época que se tinha escravos, mas ele não tinha escravos, ele tratava todo mundo como meieiro. Então ele arrendava as terras e a pessoa era sócia dele. Quando que essa pessoa ia embora? Nunca, porque se ela fosse para outro lugar, nunca ela teria essas condições e aí ela seria escravizada, mesmo com uma carta de alforria, né? E aí, no caso, como as pessoas deram oportunidade para elas, elas ficavam lá com elas, né? Então, se você realmente quiser praticar as leis divinas, você consegue. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Então, como se diz, né, é menos mal, mas não deixa de ser mal também. Vai dar para entrar em liberdade do pensamento. Antes disso, queríamos fazer uma propaganda. Nós, todo ano, realizamos uma festa das crianças, né, na Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida de Jundiaí. Desde 2014 a gente faz essa ação, né? Faz para eles um dia de aniversário, dia da criança, na verdade, né? E aí coloca brinquedos, leva comida também, né? Leva comida e bolo e presente. O que sai caro é o presente, né? Principalmente agora que não tem criança, são mais adolescentes, vai gastar mais. E aí, para angariar fundos, nós estamos fazendo um bazar beneficente, só que como não está podendo ter presencial, nós estamos fazendo online, no Partiu, né? A Letícia vai colocar aí como que é, colocou o link aí, né? Se alguém quiser comprar, então, lá tem várias formas de pagamento, né? A loja Partiu, até apareceu aqui. E vai estar ajudando, então, essa festa. Quem fez o material para o bazar é o grupo Feito à Mãos, né? Que trabalha até lá no Herculano Pires, nos ajuda. Então eles fazem, né, os artesanatos o ano inteiro e doam
doam para várias instituições. No caso dessa vez, doou para nós, né? Então, quem puder entrar lá na loja e comprar alguma coisa, estará ajudando essa festa. Então, vamos entrar em liberdade do pensamento. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento, diz o Espírito, que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Até entrou a Neuza também, seja bem-vinda. Tem um capítulo daquela novela boa que teve na Globo. Época que tinha novela boa, né? Hoje em dia não é fácil de novela na Globo, não. A Escrava Isaura. E aí tem um capítulo, né, que o senhor dela lá fala para ela que, como ela era escrava, tudo que ele pedisse para ela, ela ia ter que fazer, né? Aí ela falou para ele, não, tem umas coisas que eu posso ir contra a sua vontade. Ele falou, o quê? Em pensamento. Então o senhor pode pedir tudo para mim e eu vou ter que fazer materialmente. Mas o meu pensamento o senhor não tem acesso e eu sempre vou pensar de uma maneira diferente que o senhor fala para mim, né? Como é que era o nome dele? Não lembro, né? Não sei como é que é, da mocinha a gente lembra, era Isaura, mas o vilão já está esquecido já. O homem é responsável pelo seu pensamento? Então, nós pensamos, muitas vezes transformamos em atos, né, o que nós pensamos, às vezes não, né? E qual a responsabilidade do pensamento? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-la, condena-o ou absolve, segundo a sua justiça. Até aqui não fala sobre a responsabilidade do pensamento, mas tem uma outra parte do livro que diz que a responsabilidade é conforme a possibilidade que você tem de fazê-lo, de materializá-lo. Então, por exemplo, se você pensa numa coisa, mas não faz só por falta de oportunidade, a força do pensamento é a mesma. Mas se você pensa uma coisa negativa, por exemplo, mas chega na oportunidade de poder fazer, você resiste à tentação, no caso esse pensamento já não é tão ruim. Então você pensa, mas chega na hora você não faz. Mas se você pensa e só não faz porque não tem oportunidade, a responsabilidade é a mesma, né? Até uma coisa interessante sobre o cérebro, os cientistas já descobriram, é que quando você faz uma coisa e quando você pensa, o cérebro entende igual. Então, por exemplo, se você pensar numa coisa boa, né, você tem aquela sensação boa, é a mesma sensação, a mesma alegria do que se você estivesse fazendo. Então, por isso que se você tiver pensamentos bons, um dia ele se materializa. E se você pensar, né, em coisas boas, se você for otimista, você vai ter as sensações, né, no caso das coisas boas. Já ao contrário, se você for pessimista, se você pensar coisas ruins, você vai sentir tudo de ruim que essas coisas são, né, conforme o seu pensamento. E para encerrar, vamos entrar em liberdade de consciência, mas dá para ver tudo. O tempo passa rápido, é tudo curto, ainda bem que eu peguei vários assuntos aí. Então vamos falar sobre liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. Então, o que seria consciência, né? Se a gente for no dicionário, diz que é um sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Então, aí a consciência seria tudo que o seu espírito sabe de si mesmo. Então, você diz às vezes assim, a minha consciência não deixa eu fazer isso. É a mesma coisa dizer, o meu espírito não deixa. Então, a consciência seria o conhecimento que você tem de tudo, né?
Pode-se dizer também que é o sentido ou percepção, a consciência, que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Então, a consciência seria, resumindo, o acúmulo de todas as nossas experiências do passado. Mas aqui ele diz, isso ele diz em outra parte do livro, aqui ele diz que é apenas um pensamento íntimo, né? Se não me engano. Isso, olha, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência. Então você pode tentar parar o pensamento íntimo das outras pessoas. O Celso está pedindo aqui para passar no WhatsApp, né? No grupo, Eu vou passar no grupo. A Letícia não está nesse grupo? Não coloquei esse nesse grupo, né? Não, eu saí. Ela saiu e agora quer voltar, não deixo. Então eu coloco depois no grupo, pode deixar. O homem tem o direito, então, de opor entraves à liberdade de consciência? Na verdade, ele não consegue, né? Então, você pode tentar influenciar uma pessoa, mas os pensamentos íntimos, a ideia que ela tem da vida, é uma concepção própria de cada um, né? Que ninguém consegue mudar. Mas as pessoas fazem, né, uma lavagem cerebral, as pessoas influenciam negativamente uns aos outros, vão ter que responder por isso. Porque assim como você quer liberdade, né, das suas ideias, você tem que dar liberdade aos outros. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, como eu disse, a consciência ela é íntima, né? E ela é individual de cada um. Só Deus sabe a nossa consciência, né? Então, ninguém julga o que realmente nós pensamos intimamente. A questão é que, normalmente, o que nós falamos nem sempre é o retrato fiel do que vai na nossa consciência. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Aí que a gente vê que o Kardec ele tem as perguntas independente do que o espírito responda, né? Então o espírito deu uma resposta aqui meio diferente, mas ele já tinha todas as perguntas, né? Então o espírito não falou conforme ele queria, mas aí ele não se abala, né? Ele tem a sua consciência e ele vai perguntando como se fosse uma metralhadora. Então, constranger os homens a agir de maneira diversa do seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. Então, o espírito desiste, né, de não falar e começa a falar, conforme perguntou Kardec. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, você deixar as pessoas livres para elas ter os seus conceitos, as suas crenças, as suas ideias, é um progresso, né, na civilização. Mas você ficar induzindo as pessoas a pensar como você, a tirar essa liberdade delas fazerem a conclusão por elas mesmas, é um sinal de retrocesso. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Não, né? Se a crença é falsa, porque ele diz que você tem que respeitar, né? Então você tem que respeitar a ideia das pessoas, mas você não precisa, né, admitir que uma ideia ruim é boa. Então você respeita as outras pessoas, mas na hora de você fazer o seu discurso, você tem que fazer o discurso conforme as suas ideias, né? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. No caso, não devem ser respeitadas, né? Quer dizer, você tem que respeitar o direito da pessoa pensar o que ela quiser, mas aí você vai falar também as suas coisas, né? E vai tentar influenciar positivamente as outras pessoas, embora você tenha que respeitar se elas não quiserem.
Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Você deve respeitar, assim como você quer ser respeitado, né? Você tem que respeitar a crença das outras pessoas, porque isso é faltar com a caridade, né? Então você tem que compreender, tem que tolerar, embora você possa falar as suas crenças, né? Então, porque a outra pessoa tem que te compreender e tolerar também. Então, você aceitar as pessoas como elas são não quer dizer que você vai concordar com elas. Então, você pode e deve expor a sua doutrina, né? Principalmente em atitudes. Porque muitas pessoas, às vezes, têm um discurso, né, politicamente correto, mas na hora de fazer, faz totalmente errado. Então, o Emmanuel, ele diz isso, né? Você pode e deve expor a sua doutrina na loja da sua vida e na vitrine dos seus exemplos. Então, muitas vezes não precisa falar. Você vivendo o que você pensa, você vai estar influenciando as outras pessoas. Então, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves a crenças que podem perturbar a sociedade? Kardec, como eu disse, ele tinha as perguntas feitas lá, né? Então, pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, mesmo que você veja que uma pessoa está totalmente errada nas suas crenças, não adianta você ficar falando, né? Você tem que fazer e, principalmente, não cair nos mesmos erros que ela. Porque, às vezes, a gente critica certas coisas, mas, sem o perceber, nós fazemos as mesmas coisas. Então, quer dizer, se você, no fundo, tiver os mesmos defeitos, ou usar a força, acho que vai falar isso, né? Para colocar as suas ideias, você vai se tornar igual ou pior a outra pessoa. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa a crença sua inteira liberdade. Então ele diz, né, que você pode limitar até a ação dessas pessoas quando a crença está levando elas a fazer as coisas erradas, mas não entendamos que reprimindo os atos nós vamos mudar a crença da pessoa. Então a crença íntima ela é inviolável, né? A crença da consciência, né, que é o pensamento íntimo, vai ficar inviolável. A única maneira que você tem de mudar a crença de uma outra pessoa é se você dá o exemplo. Então, se você provar para outra pessoa que realmente ela está errada, aí ela racionalmente pode ir para o seu lado. Mas através da força nós não mudamos ninguém. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas? Então Kardec não está contente com a resposta ainda. Ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? A pergunta é fantástica, né? A resposta também. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Então, dê o exemplo e faça o bem, né? Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Então ela se conquista, né? A pessoa mesmo tem que chegar à conclusão. Essa é a última. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais poderemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Eu acho que a doutrina espírita é a única que diz isso, que vai falar a resposta aqui agora. Ela não diz que fora do espiritismo não há salvação.
Então, se algum espírita dizer para vocês, não, só a doutrina espírita vai poder nos levar para um bom lugar, ele está mentindo. Então, o que leva você para um bom lugar é a prática do bem, né? Então, não tem uma doutrina melhor que a outra, né? Se levar você para o bem, está ótimo. Então, essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Eu até uma vez teve uma senhora que ela pediu, né, para uma pessoa fazer um serviço de encanamento, né, na casa dela, e aí eu sabia, né, que na religião dela lá tinha um encanador, né? Eu falei, mas por que a senhora não contrata o encanador que é da sua religião, né? Ela falou, eu não contrato porque as pessoas da minha religião é tudo ruim. Então eu não acredito nas pessoas da minha religião. Então, quer dizer, é uma religião só formal, né? Então, se a sua religião não está fazendo homens de bem, né? Então você tem que deixar essa religião de lado, né? Até uma vez um cara contou para mim que ele estava vendo duas pessoas voltando da igreja. E era uma igreja que eles levavam a Bíblia, né, para ler lá na igreja. A Bíblia grande, né, bem grande, bem pesada. E aí ele estava andando na rua, né, e esses dois religiosos, cada um com uma Bíblia embaixo do braço, começaram a brigar. Aí o que aconteceu? Eles colocaram a Bíblia no chão e começaram a brigar de socos e pontapés, né? Aí ele não aguentou, interrompeu a briga e falou, minha gente, vocês não são religiosos? Eles falaram, somos. De onde vocês estão vindo? Ah, nós estamos vindo da igreja. Mas lá vocês aprenderam que tem que brigar um com o outro? Aí eles pararam de brigar, né? Então, se a religião não está formando um homem de bem, não é uma boa religião. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa. Pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Acabou. Então, até nem tem o próximo assunto aqui, porque eu tive que fazer o assunto de hoje, né? Mas nós vamos continuar ainda vendo essa terceira parte do livro. Então vamos agora fazer a nossa prece final. Convido a todos, né? Coloquem a aguinha para fluidificar também. Então nós só temos que agradecer a Deus esses momentos que aqui passamos, estudando o livro dos Espíritos, mais precisamente a Lei de Liberdade, onde nós vimos a necessidade de respeitarmos as ideias, né, a liberdade das outras pessoas, assim como nós queremos ser respeitados também. E aproveitemos esses instantes para fazer uma vibração para todo o nosso planeta, para que as pessoas possam viver como irmãos, e pensamos naqueles que estão num sofrimento maior, doentes, às vezes sem teto, às vezes passando necessidades materiais. Que esses que muito sofrem ainda, chegue a paz, chegue o sustento, chegue a cura, conforme os seus merecimentos. E pensamos também nos desencarnados, envolvemos com carinho todos que aqui estiveram conosco, possam eles também ter aproveitado a lição e visto a necessidade de respeitarmos a liberdade das outras pessoas. E nós também que aqui estamos, abençoa-nos, Senhor, dá-nos o seu conhecimento e principalmente as forças necessárias para não esmorecermos perante as lutas, aceitarmos as nossas provas, as nossas expiações e mesmo assim praticarmos o bem o máximo que nós pudermos. A água que colocamos para frutificar seja derramado remédio conforme a nosso merecimento. E se soubermos de alguém necessitado, às vezes um parente, às vezes um conhecido, às vezes passando problemas familiares,
às vezes problemas de saúde, emocionais. Envolvamos essa pessoa com carinho, que ela receba os bons fluidos do nosso ambiente. Então, em nome dos bons espíritos, encerramos o nosso estudo. Boa noite a todos e até o próximo estudo, né, sábado que vem, às 20 horas, aqui no Facebook do Herculano Pires. Boa noite, bom domingo a todos.